O que a Giorgia Meloni, a Damares Alves, a Sarah Winter, a Marine Le Pen, a Michelle Bolsonaro, as youtubers conservadoras e até Nicolas Ferreira podem ter em comum? O ponto objetivo está sobre as mulheres. Porque a extrema-direita se deu conta de duas coisas, principalmente. Primeiro, que as mulheres, a gente sabe pelo Bolsonaro, as mulheres são mais resistentes às ideias neofascistas da extrema-direita. Esse é um ponto. E o segundo ponto é utilizar a mulher e utilizar mulheres que adotam a agenda da extrema-direita como modo de normalização das pautas da própria extrema-direita, inclusive do supremacismo branco e do neofascismo de modo geral. Nos Estados Unidos há um movimento chamado Threadwives, que são esposas tradicionais, que estão ligados àquilo que se chama alt-right, que seria uma versão da alt-right, a nova direita estadunidense, só que um pouco mais maquiada e com um discurso mais suave, mas nem sempre assim. Mesmo com essas Threadwives e com youtubers mulheres conservadoras, o que se passa a fazer como tática, e aqui a gente vai ter a Damares Alves, vai ter o Nicolas Ferreira botando peruca, o que elas têm em comum, e eles também, esses políticos de direita, é, primeiro, mirar o inimigo. O inimigo, nesse caso, é o feminismo. O feminismo é transformado numa espécie de totem que carrega em si todos os problemas da contemporaneidade. O feminismo é visto nesse jogo de construção de um feminismo conservador e tradicional da extrema-direita como aquele que corrói a família, como aquele que acaba por destruir a tradição. Só em falar isso, quem me acompanha um pouco sabe que o pânico moral gerado pela corrosão, entre aspas, de um passado mítico e de uma tradição e de um modo de ser no mundo, que é um modo de ser basicamente onírico do sonho, porque nunca foi assim, mas o reconhecimento que todo fascismo faz é o presente, ele é o diagnóstico da decadência, e o feminismo acaba sendo esse diagnóstico da decadência dentro de uma visão conservadora. E aí, essas figuras femininas que eu citei da extrema-direita, desde a Meloni, que é a primeira-ministra italiana contemporânea, passando por Damares Alves e a própria Michelle Bolsonaro, fazem é reafirmar um lugar, uma posição da mulher dentro de uma concepção conservadora. E quando eu falo conservadora, é conservar o status quo, conservar a estrutura hierárquica onde o homem branco está no topo dessa pirâmide. Então essas mulheres, elas acabam fazendo esse jogo de atacar o feminismo, defender um feminino tradicional e servirem como busca por captura desse grupo que eu falo, as mulheres, para a extrema-direita, porque as mulheres, elas se mostram como mais resistentes às ideias neofascistas, por óbvio, porque o neofascismo, ele é centrado, e o fascismo histórico também, é centrado no masculinismo, no masculino como aquele que está no topo da cadeia, e as mulheres estão num segundo papel, num papel subjugado. Várias dessas youtubers da alt-right, ou alt-right, quando elas são mais radicais, são supremacistas brancos. Quando a gente olha para Sarah Winter, a gente vê também um neofascismo bastante, como se fosse quase uma intersecção entre o conservadorismo de uma Damares Alves, de uma Michelle Bolsonaro, com o neofascismo declarado. Então, o jogo é esse. O Nicolas Ferreira, quando ele faz aquele ataque transfóbico usando a peruca, eu já falei para vocês que a transfobia é o cavalo de Troia do neofascismo, é a tática global, central agora para espalhar a agenda da extrema-direita. O que ele está fazendo, assim como essas conservadoras, é dizer o feminismo não defende as mulheres. O feminismo, ele destrói a concepção de mulher, ele destrói a concepção de família e, portanto, ao atacar as mulheres trans ou ao atacar o feminismo, o que elas estão vendendo é nós defendemos a mulher, o direito das mulheres, o que é, obviamente, uma mentira e mesmo um paradoxo, porque não fossem os movimentos feministas, começando lá com as sufragistas no final do século XIX, passando pela segunda, terceira e agora a quarta onda do feminismo, não haveria mulheres em posição de poder eleitas com mandatos como a Damares, como a Giorgia Meloni, ou então com possibilidade de emitirem seus discursos numa rede como o YouTube, o Facebook, o TikTok. Tudo isso são conquistas do feminismo. E esse é o paradoxo. Para essas mulheres estarem reclamando do feminismo nas posições de notoriedade, de alcance mesmo, de cargos eletivos, como ser uma senadora, uma deputada federal, estadual ou vereadora, é porque o feminismo existe e porque o feminismo cavou esse espaço. Então, mulheres,
o fascismo está atrás de vocês, buscando vocês, sabedores de que vocês, mulheres, são mais resistentes à extrema-direita. E para normalizar, para dar uma cara mais agradável e para fingir que estão defendendo os direitos das mulheres, há uma emergência das influenciadoras e das figuras femininas na extrema-direita em suas várias modulações. Essa era a conversa por hoje. Fiquem atentas e vamos arriba!